Para a gente terminar, obviamente, nós somos da igreja e essa é a característica do líder do crente, não é? Claro que o mundo é líder, mas a gente está dentro da palavra de Deus. Porém, sabemos que existe também exemplos na Bíblia de bons e de maus líderes. Queria trazer um exemplo de um péssimo líder que vocês todos conhecem, que era o rei Saul. Esse é um exemplo de como não ser igual a ele. Engraçado que Saul foi escolhido por Deus. Porém, o que acontece com a vida de Saul? A vaidade, né, o orgulho, leva ele a achar que não dependia mais de Deus. No fundo era isso. Porque ele não obedecia mais. A ponto de Deus escolher outro rei que não era da família de Saul, porque todo rei, os filhos é que sucedem, mas escolhe outro rei enquanto Saul está vivo. Por quê? Deus tirou a unção de Saul como rei. Ainda que ele permanecesse no cargo, ele não tinha mais a unção para estar como rei. E a história vocês conhecem. Ele não se arrepende e morre no final. Tem muito líder que Deus já tirou a unção. Está ali por conta própria. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão sofrer. Porque ele acha que porque começou certo, vai terminar certo. Não. O bom líder todo dia tem que pedir a Deus orientação, pedir a Deus ajuda, porque é Ele quem dá a palavra final. Saul, ele ainda continuava rei, mas a partir do momento que Deus tirou a unção dele, se você vai olhar na Bíblia e ler a história dele, você vai ver que é um erro atrás do outro, decisões erradas, a ponto dele também querer se tornar praticamente um líder religioso, quando era o sacerdote. Ou seja, ele começa a achar que podia fazer tudo e morre de uma maneira trágica. Um exemplo bom de liderança, ele nem precisa dizer, é Jesus. Deus, mas homem. E o que ele fez? E aí eu dou o conselho para a Gilmar, acho que eu já falei para ela isso, e para cada um de vocês. Essa igreja vai crescer, as pessoas vão chegar. Mas sabe uma característica fundamental no bom líder? É ele treinar novos líderes. Porque a gente não faz nada sozinho. A nossa irmã Gilmara, quando ela teve a ideia de fazer o PDL aqui, e vamos ter outros PDLs com outros assuntos, a nossa irmã Gilmara está dizendo: eu preciso de vocês, para que vocês possam, comigo, avançarmos. Porque vocês são preparadas e preparados para quando as outras pessoas chegarem, vocês terem condições melhor de receber essas pessoas e encaixar na igreja para que a igreja avance. A igreja, ela não deve fazer as coisas depois que as pessoas chegam, mas antes. Nós estamos preparando as condições para as pessoas virem, né? Então, Jesus, o que ele fez? Ele chamou 12 homens e treinou eles, porque um dia Jesus sabia que não ia estar mais aqui na terra, ia morrer, ressuscitar e voltar para a presença do Pai, e está no céu aí, governando hoje aqui a terra, né? O Espírito Santo está entre nós. Porém, o que acontece? Ele treinou com sabedoria, com amor, com humildade, mas com autoridade. Jesus nunca chegou para os líderes e disse: vamos sentar e decidir o que a gente vai fazer juntos. Não, Jesus dizia: vamos para tal lugar, exercer tal autoridade. Eu acho engraçado do apóstolo Tomé. Ele leva a fama, porque quando Jesus ressuscita, Jesus aparece a alguns discípulos. E aí depois Jesus desaparece, porque o corpo de Jesus era glorificado. Significava que ele podia ver, podia tocar nele, mas ao mesmo tempo significava que ele podia aparecer e desaparecer. O que é isso? Não sei, não era fantasma. Mas é algo tão sobrenatural que tem essas características. Por exemplo, se eu entrar aqui e bater na parede, eu não vou poder passar por ela, porque eu tenho um limite físico me impedindo. Mas o corpo que nós vamos ter quando nós morrermos é igual ao corpo de Jesus, glorificado, que vai permitir que a gente faça coisas que hoje a gente não consegue fazer. Acontece que Jesus chega e aparece para os discípulos,
Aí os discípulos veem que é Jesus. Jesus vai embora, desaparece ali, de repente não está mais na sala. Não me pergunto como foi, porque eu não estava lá. Apenas a Bíblia diz que ele apareceu e depois não estava mais. Não fala que abriu a porta e nada, mas como o corpo de Jesus glorificado era um corpo diferente do nosso. Tanto é que Jesus, quando aparece aos discípulos no caminho de Emaús, lembra daquela passagem? Jesus começa a conversar com os discípulos, e aí os discípulos dizem assim: é porque morreu o nosso Senhor, ele foi crucificado, não sei o quê, e Jesus disse: foi mesmo. Até que o discípulo chega e diz assim: onde é que você estava? Você não viu o que aconteceu na cidade? A cidade toda sabendo disso. Você não era daqui? Espera um pouco. Aqueles discípulos andavam com Jesus durante 3 anos. E como eles não conheceram Jesus? Porque o corpo era glorificado. Então, provavelmente, já outra aparência. Assim, eles conheciam Jesus. E como é que eles conheceram Jesus? Depois que Jesus ceiou com eles, foi embora e disse assim: veja como ele falou nas palavras de partiu o pão. Foi igual. Então, os discípulos não conheceram pela aparência física, conheceram pela interior, para dizer. Por que eu estou dizendo isso? Porque os discípulos, eles, nesse ponto, acreditaram que era Jesus. Tomé não. Aí as pessoas, aí Tomé chega e diz assim: olha, mostra, eu quero ver sua mão aí para ver se você foi crucificado. Jesus, está aqui a minha mão, a marca do prego. Aí Tomé diz: agora eu acredito. Só que antes, Tomé, vocês lembram da história de Lázaro, quando Lázaro morre? É no texto, não lembro agora no texto. Jesus chega e diz assim: vamos até onde Tomé está. Só que aquela região que Tomé morava era uma região onde os judeus estavam com muito ódio de Jesus, estavam doidos para matar ele. Aí Jesus, ele recebe a notícia: olha, Lázaro está morrendo. Depois ele recebe a notícia: Lázaro morreu. Vamos lá. Sabe o que Tomé diz? Ou seja, Tomé já era um homem sem fé há muito tempo. Qual é o objetivo de Jesus ir lá onde o Lázaro estava? Realizar um milagre. Ele não sabia se ele ia ressuscitar, mas sabia que Jesus tinha poder. Tomé estava andando com Jesus o tempo todo. Tomé tinha visto Jesus curar os enfermos. Tomé tinha visto Jesus dar vista aos cegos, paralítico andar. Ou seja, Tomé sabia que Jesus tinha poder. Mas sabe o que Tomé diz a Jesus naquele momento? Vamos lá, vamos correr junto com Jesus. Ou seja, ele disse assim: o povo está querendo matar. Se você está querendo ir, porque sabe que vai morrer, e a gente vai sofrer junto com você também. Vamos morrer do mesmo jeito. Ou seja, fé zero. Jesus está dizendo: vamos lá, porque eu sou Deus e eu vou agir. E Tomé está dizendo: vamos lá, porque ele está querendo matar a gente tudo junto. Foi isso que Tomé falou. Por que eu estou dizendo isso? Porque apesar de Jesus estar liderando com amor, com autoridade, as pessoas muitas vezes não se quadram. Judas nem precisa falar, não é? O líder bom, ele treina outros líderes. O problema é que tem muito líder que não quer treinar ninguém. Sabe por quê? Porque tem medo. Eu não vou treinar fulano, porque fulano é tão bom. E se eu treinar ele, ele vai passar perto de mim. É assim que funciona às vezes. Quando na igreja não pode ter esse conceito de sucesso. Sucesso é lá no mundo. Sucesso na igreja. Estou só parafraseando a palavra, porque eu não gosto nem de falar essa palavra na igreja, porque na igreja não existe sucesso. Existe obediência, crescimento, santificação. Às vezes, o sucesso da igreja é aquela irmãzinha que nunca você deve fazendo nada, mas ela está orando pelo pastor, pela pastora, pela igreja, sem parar. Esse é o exemplo. No século XIX, ainda existe até hoje uma igreja lá em Londres, Tabernáculo de Jesus, uma coisa assim, a igreja batista. E tinha um pastor muito conhecido, que era pastor dessa igreja. Isso em 1830, ou seja, quase 200 anos atrás. Essa igreja já tinha 5.000 pessoas. Mas não era a igreja que as pessoas iam por causa do show, porque nem tinha isso na época. Igreja show, né? Eu estava mostrando a vocês, Gilmar, que eu mostrei ontem um vídeo de uma igreja. Eu vou mostrar aqui a vocês, para depois dizer que o bispo é mentiroso. Vou mostrar aqui para vocês, rapidinho, fazer uma pausa aqui, só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Estou falando de igreja sucesso. Igreja não é sucesso. Igreja é local de adoração. Eu não gostei do culto hoje. Problema seu.
O culto é para Deus, não é para você, a gente escuta isso, nem é verdade. Você não gostou porque Jesus está falando e você não quer obedecer. Muitas vezes é assim, não gostei da pregação, porque doeu, né? Então, vê se converte. Se fosse na Assembleia de Deus, assim, vê se converte carne crua. Mas terra seca, olha, já sabe. O que acontece? Deixa eu mostrar um vídeo a vocês rapidinho aqui. E vocês não vão, porque a internet está mais lenta. Vocês vão entender o que eu estou falando. Eu vou passar aqui, eu vou repetir o vídeo porque ele é rápido. Isso aqui é um culto, tá? É possível, Denise. Isso aqui é um culto. Boneco aí. Vou passar de novo. Vai lá, vou passar de novo. Deixa eu ver aqui do lado. Dá para ver aí? Isso é um culto jovem numa igreja anglicana da nossa diocese. Santos não tem saído lá. Sim. Isso é uma igreja lá de João Pessoa. O culto é o que eles chamam, que para mim isso não é culto. Né? João Pessoa. Aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque para eles isso é sucesso. Ah, tem um monte de jovens. Qual é o objetivo desses jovens nesse local? Não é para isso. Eles podem ficar na igreja. Tem 300 jovens nessa igreja. Vão por causa disso. Não vão por causa de Jesus. E não vão ficar. Porque só fica quem é crente. Só fica quem é crente. Você quer ver? Crente. Eu estava domingo lá em Exu. E só para vocês terem ideia, estava comentando com o Gilmar ontem. A cidade de Exu, a gente sabe que isso é normal no interior, lá no sertão, né? Mas quando a gente vê, a gente se choca. A casa de vocês falta água? Não sei, aqui em Recife às vezes não dá que falta, né? Tem local que chega em 3 dias, de 4 dias, alguém fala aí, não sei aonde vocês moram se acontece isso. Tem lugar que eu vou falar que falta 10 dias água, beleza. Sabe quando chegar agora em Exu? De 70 a 70 dias. A Ana Paula já foi lá, Ana Paula? Pronto, no Agreste que é um local mais menos seco, né? Porque a Agreste quando chove com força, né? Pronto, lá é de 70 a 70 dias. Como é que faz para beber água? Só beber água mineral e a água que vai para o encanamento, o chuveiro, é água salobra, que eles compram, água salgada, literalmente, água de açude salgada. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no meio do sertão, nessa situação toda, as pessoas, com todas as dificuldades, passando necessidade, vão para a igreja por causa de Jesus. Não vão para a igreja por causa de chuva. E ficam por causa de Jesus. Se você mostra isso e faz isso, as pessoas que vão vir para a igreja não vão vir para se converter a Jesus. Porque conversão a Jesus é pegar essa cruz e levar junto. Conversão não é sucesso. A verdade, você sabe por quê? Que os católicos e nós anglicanos também podemos fazer, alguns fazem sinal da cruz. Você sabe por quê? Às vezes assim, que é errado fazer o sinal da cruz, não tem erro nisso. Você sabe por que muitas vezes faz sinal da cruz? Porque quando as pessoas se convertiam, lá na época dos apóstolos, elas provavelmente iam sofrer morte de perseguição. Se converteu a Jesus naquela época, era motivo de ser perseguido e morrer. Até hoje existe lá em Roma um estádio do passado chamado Coliseu. Já ouviu falar Coliseu de Roma? O que era aquele local? Era um local onde os crentes eram levados para serem comidos vivos pelos leões. E não foi 2 nem 3 pessoas, foram milhares. Então naquela época, quando você dizia assim, eu vou ser crente, o cara crente mesmo, porque ele estava dizendo assim, a qualquer momento eu posso morrer. Crucificado, perseguido pelos leões, etc. Então essa decisão dele era uma decisão de coragem e de fé, porque ele sabia que o tesouro dele não estava aqui na terra, estava no céu. Quando você faz um negócio desse aqui, você está traindo o quê? Não, mas é para eles estarem Jesus. Que Jesus você está apresentando para eles? É o Jesus que você tem que levar a sua cruz? Ou é o Jesus que quando você tiver problema, você vai abandonar ele? Ah, um negócio desse, qualquer coisinha,
Os irmãos lá de Exu estão lá na igreja. O dia do culto lá faltou uma boa parte da igreja. Eu disse não, pastor, eu pedi desculpa porque tem faltado algumas pessoas. Eu disse, normal, toda a igreja é assim, não, mas hoje faltou muito. Porque hoje está chovendo. E já fazia quase 3 meses que não chovia. E ele disse, e alguns irmãos moram nos sítios. E como está chovendo muito, eles vêm de moto e não conseguem chegar aqui. Senhoras andando de moto, pessoas idosas andando de moto. E eles estão tristes por causa disso. Por que eu estou dizendo isso? O Evangelho é sério. O Evangelho não é lugar de sucesso, não. O Evangelho é lugar de compromisso com a obra de Deus. Esse é o Evangelho. Eu fui pastor muitos anos na igreja do Bom Samaritano. Janaína já estava lá naquela época, né? Eu não sei se Janaína se lembra do último culto que nós fizemos no prédio. A igreja tinha um prédio muito grande, bonito, uma estrutura maravilhosa, só que impessoal. Existe ainda nessa época anglicanos que estão ordenando pessoas do mesmo sexo, gay, para ser pastor, fazer casamento de homem com homem. Eles entraram na justiça para tomar o tempo. E depois de quase 15 anos, eles ganharam na justiça. E nós, o povo que era o verdadeiro dono do tempo, teve que sair. Perdemos o tempo. E no último sermão na igreja, eu disse, não vamos fazer culto de tristeza aqui não. Vamos louvar a Deus, glorificar Ele. Porque se amanhã a gente tiver que ir para debaixo de uma árvore, a gente vai. E vai glorificando, porque a igreja não é esse espaço. Essa igreja aqui não é esse espaço não, isso aqui é passageiro. A igreja são vocês. Esse lugar, sem vocês, não é igreja. Mas vocês, nesse lugar, é igreja. Tudo bonitinho, uma mesa, um altar, beleza, cadeira, ar-condicionado. Mas isso não é igreja não. Se amanhã vocês estiverem aqui no meio da rua, vocês permanecem igreja de Jesus Cristo. Deu para entender a diferença? Sucesso não é com muita gente não. Deus me livre, se tivesse na minha diocese e eu soubesse de um culto desse, aí eu ia entrar só com a vaga, a coisa ia ficar complicada, né? E eu ia sair no jornal lá, no Jornal Nacional. Bispo perde o controle, bate em gente até umas horas, né? Não pode. Isso não é igreja, mas está aí. Qualquer igreja aqui perto, tem muitas igrejas fazendo isso. A irmã Gilmar, a reverenda Gilmar, compartilhou comigo algumas coisas que também estão acontecendo aqui perto. Eu disse, meu Deus, mas desse jeito não pode. Por que eu estou dizendo isso? Apesar disso aqui só ser uma construção de uma sala, a gente se reúne aqui para adorar a Deus. E igreja é um lugar sério, não é lugar de bagunça, não é? Eu era pequeno, eu me lembro que eu nasci na igreja presbiteriana e sempre escutava silêncio. Deus está no tempo. Qual é esse silêncio? Não é silêncio da pessoa não é isso. O silêncio é dizer assim, igreja não é lugar de fofoca, não é lugar de briga, não é lugar de você chegar no culto, chegar de qualquer jeito e ficar. Tem gente que chega na igreja atrasado, o culto começa às 7 horas, o cara chega às 7h30, passa pelo meio da igreja, chama a atenção de todo mundo, senta e vai conversar. Isso aí não pode, na verdade atrapalha ele, atrapalha todo mundo, né? Aí quando pega um pastor chato como eu, aí fica complicado, né? Quando pega uma pessoa amorosa como o Gilmar, né? Mas esse é que é o problema. Então, Jesus, ele liderou trabalhando líderes. Gilmar vai trabalhar líderes, por isso que vocês todos estão aqui. Por quê? Vocês não estão aqui por acaso, não. Deus quer trabalhar com vocês para que vocês liderem o futuro. Ministérios dessa igreja, alguns já lideram, outros vão liderar, fazer parte do ministério, tudo isso porque a igreja não avança sozinho. Jesus podia ter feito tudo sozinho, mas Jesus chamou os 12 para estar em conjunto. Gilmara, nem o bispo, tem condição de fazer nada sozinho. A diocese, ela é governada por mim com uma equipe. Gilmara sabe disso. Existe um conselho. Olha o nome, conselho. Para que existe conselho? Para aconselhar. Então eu me reúno com esses reverendos pelo menos uma vez por mês para conversar, para dizer, olha, a diocese está com essa situação, estamos passando por esse problema, precisamos de uma tal decisão, o que é que vocês acham? E eles dizem, bispo, eu acho que você deveria fazer assim. Aí eu vou, tá bom, e você? Aí às vezes o problema é quando cada um tem uma opinião diferente. Aí o bispo tem que desempatar, né? Pedir ajuda aos universitários. Não, eu vou dizer, olha, agradeço a opinião de vocês, mas decidi tomar tal decisão, uma boa. Assim mesmo, eu sei que a Mara faz, ela chega e compartilha às vezes com alguém, olha, estava pensando em fazer isso, o que você acha? Não é assim que funciona? Ela pode fazer sozinha? Pode, ela é pastora, mas ela vai treinar líderes, sabe por quê?
Porque a igreja só cresce se tiver bons líderes. Não pensem que a obrigação, a igreja não está tendo gente nova, a pastora também, a pastora nada. As ovelhas. Deixa eu falar uma coisa para você. Você vai lá para um rebanho. Quem já foi na exposição de animais? Estou terminando já. Quem já foi na exposição de animais na época dos animais lá? Aí tem o local do gado, boi, vaca, e tem o local de ovelhas. Concordam? Aí tem um cara que cuida das ovelhas. Ele cuida delas, coloca comida para elas, tosqueia ela. Mas quem é que fica grávido para ter outra ovelha? É o dono da ovelha ou é a ovelha? A ovelha vai gerar outra ovelha. Não é o dono. O dono cuida, prepara. Deu para entender? Quem gera ovelha? É ovelha. É lamentável que em muitas igrejas as pessoas fiquem sentadas no banco e reclamando que o pastor não está fazendo a igreja crescer. Não é assim que funciona. A gente vai ter possível, vai ter outras oportunidades de evangelismo. O Marco está preparando algumas coisas aí. Ah, eu vou. Mas não tem coragem de convidar ninguém. Ué, você não está fazendo seu papel de ovelha, não? Faça seu papel de evangelismo. Gilmar também evangelismo, com certeza. Mas todo mundo tem que evangelizar. Todo mundo tem que dizer, olha, a igreja sou eu, junto com todos que fazem parte. Vamos fazer visitantes, vamos convidar para possível, vamos convidar para os eventos, né? A evento das mulheres, dos homens. Eu não estou cobrando de ninguém, graças a Deus. Uma coisa que eu estou tranquilo hoje aqui é que eu sei que vocês são uma bênção, isso com certeza. Só estou dizendo para a gente não ter os erros que outros tiveram, né? No futuro, tomar decisões erradas. Até porque nós somos. A igreja ela é santa porque ela é de Deus. Mas ela é falha porque é feita por homens. E nós, homens, quando eu falo homem, não falo homem, macho, falo raça humana, né? Homens e mulheres. Nós temos nossas limitações, nós temos nossos problemas, nós temos nossas dificuldades, nós temos as dificuldades do dia a dia. Tudo isso faz parte. E aí a gente, às vezes, até a pastora, o bispo, pode até tomar uma decisão errada. Não tomou porque quis, porque naquele momento foi tomada mesmo, mas um bom pastor ele também vai admitir que errou. Não é imperfeito. Pior pastor para mim que tem é aquele que sopra no púlpito, as pessoas acreditando que ele é infalível, que ele não chora, que ele não sente fome, que ele não sente dor, que ele realmente é o super-homem. Não é e nunca foi. O próprio Jesus, que é Deus, ele ia ali naquela cidade ali para ressuscitar Lázaro, mas ele chorou. Por quê? Porque a humanidade dele sentiu tristeza. E isso é um exemplo para nós. Significa que nós também podemos e devemos chorar nos dias difíceis. E isso não significa fraqueza, pelo contrário, significa confiança em Deus. Então, um bom líder, ele vai trabalhar junto com os líderes, dá o caminho, mas trabalhar em conjunto. Saul decidiu fazer tudo sozinho. O final dele já sabemos. Davi foi o contrário. Davi errou muito, mas ele não vê em momento nenhum Davi se justificando a Deus. Ah, Deus, eu errei, mas também porque não. Toda vez que Davi errava, olha que Davi teve mais defeito, mais erro do que Saul. Tem que olhar. Davi não é fácil não. Aí Deus diz assim, segundo o meu coração. Como é? Porque sabe qual a diferença de Davi e Saul? Saul, quando errava, ele tentava justificar os seus erros, não se arrependia e não dependia de Deus. Dizia, eu estou bem. É assim mesmo. Davi era o contrário. Ele errava, quando ele era confrontar os seus erros, ele dizia, eu errei. Agora eu preciso que o Senhor me perdoe. Muitas vezes Deus diz, tá bom, vou lhe perdoar, mas vai ter uma consequência do pecado. Né? Quando ele trai as esposas, que naquela época não podia ter mais uma esposa, o filho que nasceu dele foi Absalão. E esse mesmo filho que nasceu do casamento errado, tentou matar o próprio pai. Davi só não morreu porque Deus não permitiu, mas se você for a carta de Reis, a texto de Reis, ler a história, você vai ver como Saul, nesse momento, comeu o pão que ela passou. Os salmos de Davi, quando ele fala lá, Salmo 34, se não me engano, e tem outros salmos também, clama a ti, Senhor, estou dentro da caverna. Ele estava literalmente dentro da caverna.
Sofrendo por quê? Pela consequência do próprio erro dele. Mas no momento que ele disse, eu estou bem e vou para frente, e eu sou um sucesso e tudo mais, não. Essa é a diferença do bom líder. O bom líder trabalha em equipe, respeita os liderados, dirige com amor, é exemplo, mesmo que ele tenha defeitos, corrige no momento certo, até a maneira de corrigir tem que ser da maneira certa, exige com amor o que deve ser feito, exerce a autoridade, os liderados têm que respeitar, mas principalmente ele vai trabalhar com os liderados, o liderado crescer, liderado com os líderes e depender totalmente de Deus. Nada fazemos sem que Deus esteja na frente. Amém? Essa então é o encerramento do nosso primeiro PDL. Louvado seja Jesus por ele. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta? Vocês estão ótimos, né? Então já podemos passar para a prova, né?